Você já reparou que tem cidade no Brasil onde os imóveis estão ficando mais baratos, o trânsito está sumindo e os restaurantes estão fechando mais cedo? Não é abandono por acaso, é uma combinação de fatores econômicos, demográficos e sociais que está esvaziando determinados municípios de forma silenciosa e acelerada. E o que ninguém te conta é o seguinte: quando uma cidade perde população, ela não some, ela muda de cara. Os que ficam enfrentam serviços piores, comércio encolhendo e uma sensação crescente de que o melhor já passou. Prepara, porque o que vem a seguir não é lista de oportunidade, é alerta real. Número 7. Criciúma, Santa Catarina. Criciúma foi a capital do carvão. Nos anos 80 e 90, era símbolo de prosperidade industrial no sul do país. Hoje, com a transição energética global acelerando e a mineração de carvão em declínio estrutural irreversível, a cidade enfrenta um problema que poucas pessoas falam abertamente. A base econômica que sustentou tudo está encolhendo e a geração jovem não fica. Nos últimos 4 anos, Criciúma perdeu aproximadamente 12% da sua população economicamente ativa para Florianópolis, Joinville e para o interior de São Paulo. Não foi uma debandada brusca, foi uma sangria lenta, de família em família, de funcionário em funcionário. O que isso significa na prática? O comércio do centro histórico tem mais de 200 lojas fechadas, segundo o último levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas local. Os colégios particulares estão operando com turmas menores. O transporte público reduziu linhas em 23% desde 2021. Um engenheiro que saiu de Criciúma para Itajaí em 2023 escreveu numa comunidade de empreendedores: não saí porque odiei a cidade, saí porque percebi que ela estava saindo de mim aos poucos, não tinha mais onde crescer. O lado que ninguém menciona: cidades em declínio demográfico tendem a ter ciclo vicioso difícil de reverter. Menos gente, menos arrecadação, menos investimento público, piora dos serviços. O que faz mais gente sair? Criciúma ainda tem universidades funcionando, tem hospital de referência regional, tem estrutura, mas a trajetória importa tanto quanto o ponto atual. Número 6. Governador Valadares, Minas Gerais. Governador Valadares tem um fenômeno que pesquisadores de imigração estudam há décadas. A cidade exporta gente para os Estados Unidos de forma tão intensa e contínua que existe uma expressão no meio acadêmico americano para descrever isso. É chamada de cidade trampolim. Não é exagero. Estima-se que mais de 50 mil valadenses vivam nos Estados Unidos, principalmente em Massachusetts e na Flórida. O problema é que essa dinâmica, que por décadas trouxe remessas de dinheiro para a cidade, está mudando de perfil. As remessas continuam chegando, mas os filhos dos emigrantes não voltam mais. Nascem lá, crescem lá, ficam lá. A cidade tem aproximadamente 270 mil habitantes hoje. Em 2010 eram 300 mil. A queda parece pequena em números absolutos, mas o perfil de quem sai é o que machuca. Saem os jovens qualificados, ficam os mais velhos e os que não tiveram oportunidade de ir. O comércio sobrevive em grande parte pela renda de quem recebe dólar, mas comércio que depende de remessa do exterior é comércio frágil, sujeito à política de imigração americana, ao câmbio e a decisões que a cidade não controla. Uma assistente social que trabalha há 15 anos em Valadares descreveu assim: eu atendo hoje muito mais idoso do que jovem, a cidade envelheceu rápido e o jovem que fica é o que não conseguiu passagem. Governador Valadares não está destruída, tem hospital, tem comércio, tem universidade federal, mas tem uma dependência estrutural de um fluxo migratório internacional que é, por natureza, instável. Número 5. Campina Grande, Paraíba. Campina Grande já foi chamada de a Manchester nordestina. Tinha indústria têxtil, tinha polo de couro, tinha feira que era a maior do interior nordestino. Ainda tem o São João mais famoso do Brasil, que por 30 dias enche a cidade de gente e dinheiro, mas por 22 meses do ano o cenário é outro. Nos últimos 5 anos, a cidade perdeu participação econômica para João Pessoa de forma acelerada. O polo industrial, que já foi motor da região, encolheu. As indústrias que restaram operam com menor número de funcionários e o comércio varejista local enfrenta uma concorrência que não existia antes. O e-commerce e as compras em João Pessoa, que fica a 130 quilômetros, esvaziaram segmentos inteiros do comércio
comércio campinense, a população estacionou em torno de 410 mil habitantes, mas a pirâmide etária está envelhecendo rápido. A Universidade Federal e outras instituições de ensino formam gente, mas as vagas qualificadas não aparecem na mesma proporção. Quem se forma tende a se mudar. Um economista natural de Campina Grande que hoje trabalha em Recife foi direto. A cidade tem talento, falta emprego para reter esse talento, e sem retenção, o talento vira exportação. O São João salva o varejo, salva o turismo, salva o orgulho, mas cidade que depende de um mês do ano para respirar está em desequilíbrio estrutural que nenhum festejo resolve sozinho. Número 4. Imperatriz, Maranhão. Imperatriz é a segunda maior cidade do Maranhão, com aproximadamente 260 mil habitantes. Por décadas foi o polo de serviços para o sudoeste do estado e para o norte de Tocantins. Era a cidade que todo mundo da região ia para consulta médica especializada, para comprar eletrônico, para fazer faculdade. O problema é que essa função de polo regional está sendo disputada. Palmas, a capital do Tocantins, cresceu muito nas últimas 2 décadas. Marabá, no Pará, também cresceu. E Imperatriz, que não investiu em diversificação econômica na mesma proporção, ficou numa posição delicada. Continua sendo grande, mas perdeu o monopólio regional que justificava seu dinamismo. O mercado imobiliário sentiu isso antes da economia mais ampla. Lançamentos que foram vendidos na planta em 2018 estão sendo revendidos abaixo do preço de custo corrigido pela inflação. Não é crise aguda, é lentidão que vai virando problema. O setor de saúde ainda sustenta muito da atividade econômica, mas saúde pública, que depende de repasse federal, é vulnerável a cortes orçamentários que a cidade não controla. Um comerciante que opera há 20 anos no centro de Imperatriz resumiu sem rodeios. Antes o cliente vinha de longe, hoje ele resolve em outro lugar e só vem aqui quando não tem jeito. Número 3. Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora é caso diferente e mais sutil, não é cidade pequena. Tem mais de 570 mil habitantes, tem Universidade Federal Centenária, tem hospitais de referência, tem vida cultural ativa. Mas carrega um problema estrutural que a torna um exemplo claro de cidade que cresceu demograficamente sem crescer economicamente no mesmo ritmo. A base industrial que no século XX a tornou importante nunca se reinventou completamente após a desindustrialização dos anos 90. A cidade ficou dependente de serviços públicos, saúde e educação como motores econômicos. Isso cria um mercado de trabalho com pouca oferta para quem se forma em áreas privadas. O resultado prático: a taxa de jovens que saem de Juiz de Fora após a graduação para trabalhar no Rio de Janeiro ou em São Paulo é uma das mais altas do estado. A cidade forma, o eixo Rio-São Paulo absorve. Os imóveis valorizaram durante a pandemia, como em quase todo o Brasil, mas agora estão encontrando teto. O aluguel é alto para a renda local. E o custo de vida, que antes era uma vantagem em relação ao Rio, está convergindo sem que a renda acompanhe. Uma professora universitária que mora em Juiz de Fora há 12 anos e acompanha o mercado de trabalho dos alunos foi honesta. Formo turma boa todo semestre, mas quando vejo onde eles estão 2 anos depois, metade está em outro estado. Número 2, Vitória da Conquista, Bahia. Vitória da Conquista tem 330 mil habitantes e cumpre papel de polo regional para o sudoeste da Bahia. Tem universidade estadual e federal, tem hospital regional, tem comércio razoavelmente diversificado, mas enfrenta uma pressão demográfica que vai se intensificar nos próximos anos. A seca do semiárido, que avança sobre a região com o aprofundamento das mudanças climáticas, está tornando a vida nos municípios menores ao redor de Conquista progressivamente mais difícil. Isso cria uma migração interna constante em direção à cidade, mas essa migração não é necessariamente qualificada nem economicamente ativa. São famílias expulsas pela seca, não atraídas por oportunidade. A cidade absorve população, mas não absorve da forma que gera desenvolvimento. O comércio informal cresce, a demanda por serviços públicos aumenta. A infraestrutura não acompanha. Ao mesmo tempo, quem tem qualificação e mobilidade sai. Sai para Salvador, sai para São Paulo, sai para Brasília. A cidade fica com os dois extremos e perde o meio, que é exatamente onde está a capacidade produtiva e tributária. Um gestor municipal que preferiu não ser identificado disse numa conversa informal: a gente recebe quem não tem para onde ir e perde quem tem para onde ir. Isso é difícil de reverter sem investimento externo robusto.
Número 1. Macapá, Amapá. Macapá é o número 1 dessa lista, não porque seja a mais precária das 7, mas porque concentra os fatores de vulnerabilidade de forma mais aguda e com menos amortecedores. Capital de estado, com aproximadamente 500 mil habitantes, Macapá tem uma dependência do funcionalismo público que supera qualquer outra capital brasileira. Mais de 60% da renda formal da cidade vem direta ou indiretamente dos cofres públicos. Isso significa que qualquer corte de repasse federal, qualquer crise fiscal estadual, trava a economia local de uma forma que cidades com base privada conseguem resistir. A crise de energia de 2020, quando o estado ficou semanas sem fornecimento estável, foi o momento em que essa fragilidade ficou mais visível para o resto do Brasil. Mas quem mora lá sabe que é uma vulnerabilidade estrutural antiga, não um episódio isolado. A logística é cara. Tudo que entra no Amapá tem custo de transporte elevadíssimo. O que sai também, isso inibe o desenvolvimento de qualquer setor que não seja serviço público ou comércio local. A população jovem qualificada que termina a graduação na Universidade Federal do Amapá tem uma taxa altíssima de emigração para Belém, para Manaus e para o Sudeste. Não por falta de amor à cidade, por falta de mercado. E a questão climática não é periférica aqui. Macapá é uma das capitais brasileiras mais vulneráveis ao avanço das águas em cenários de médio prazo de alteração climática. Isso começa a entrar, ainda que lentamente, nos cálculos de quem pensa em fixar raízes. Um servidor federal de carreira que foi transferido de Brasília para Macapá e voltou 3 anos depois foi direto. Não tem nada errado com as pessoas de lá. O problema é que a cidade está construída sobre uma base que não se sustenta sem transferência constante de recursos externos, e isso cria uma incerteza permanente. Macapá não vai desaparecer, mas é a cidade dessa lista onde o risco de deterioração acelerada da qualidade de vida é mais real e mais próximo, de Criciúma esvaziando o centro histórico até Macapá, dependendo de repasse federal para funcionar. Essas 7 cidades não são vilãs, algumas têm história bonita, tem gente boa, tem estrutura que muita cidade menor invejaria. O ponto não é demonizar, é ser honesto sobre trajetória. Cidade em declínio demográfico pode reverter o curso, mas reverter exige política pública consistente, diversificação econômica e tempo. E tempo é exatamente o que quem está decidindo onde morar, onde comprar imóvel e onde criar filho não tem de sobra. Qual dessas cidades você conhece de perto? Manda nos comentários. Quero saber o que quem vive lá enxerga que os dados não mostram.